Você já ouviu isso? Não importa a religião, desde que a pessoa seja sincera, Deus aceita. Ou então, todas as religiões ensinam a mesma coisa no fundo. Parece bonito, né? Parece bem tolerante. Mas e se eu te disser que essa é uma mentira que se espalhou pela nossa cultura e que também já entrou até mesmo dentro da igreja? Você acreditaria? Hoje nós vamos falar sobre o pluralismo religioso, o que é, de onde veio, como ele se manifesta aqui no Brasil e por que você, como cristão, precisa aprender a identificar e a reagir a isso. Fica até o final porque eu vou te mostrar 4 mentiras concretas que essa ideologia espalha e o que a Bíblia diz sobre cada uma delas. Vamos começar pelo básico. O livro que eu estou usando como base, que é esse daqui, Apologética da Mamãe Ursa, abre esse assunto com uma história que eu adorei. Imagina uma professora de matemática que, ao corrigir a prova, decide dar 10 para todos os alunos. E sabe, não importa se o aluno acertou ou errou a resposta. O importante é que ele tenha se esforçado e sido sincero. Agora, me diga uma coisa, isso a tornaria uma boa professora de matemática? Com certeza que não, porque na matemática só existe uma resposta correta. A sinceridade e o esforço não muda isso. Pois bem, o pluralismo religioso faz exatamente a mesma coisa com a verdade. Por definição, pluralismo religioso é a ideia de que todas as religiões oferecem caminhos igualmente legítimos até a Deus. Não é simplesmente reconhecer que existem muitas religiões no mundo. Isso é um fato e, inclusive, é uma excelente oportunidade para pregarmos o verdadeiro evangelho. O problema é quando a cultura diz que elas são igualmente verdadeiras, igualmente válidas, mesmo quando se contradizem diretamente. Vamos pensar como o pluralismo religioso se manifesta aqui no Brasil. O Brasil sempre foi um país majoritariamente cristão, mas esse cenário está mudando. Segundo o censo de 2022, o número de evangélicos cresceu, é verdade. Mas ao mesmo tempo cresceu também o número de pessoas sem religião. E as religiões de matriz africana têm ganhado visibilidade e legitimidade na nossa cultura, de uma forma que nós nunca vimos antes. E olha o que está acontecendo. Enquanto o evangelho, o cristianismo, está sendo progressivamente esvaziado e retirado das escolas públicas com o argumento de que o Estado é laico e a religião é algo privado, as religiões afro-brasileiras têm ganhado cada vez mais espaço institucional, inclusive dentro das escolas, com projetos de lei, diretrizes do MEC e atividades obrigatórias relacionadas à cultura afro que não podem ser desligadas da sua religião. Eu não estou dizendo que a cultura africana não deve ser ensinada. Eu estou dizendo que há uma assimetria clara. Ao invés de eles incluírem outras religiões no currículo, eles estão tirando o cristianismo e colocando outra religião no lugar. Hoje, o cristianismo é visto como uma imposição que deve ser retirada do espaço público, enquanto outras religiões são consideradas como diversidade cultural e que devem ser celebradas. E isso tem um nome, sabe? Não é pluralismo de verdade, é uma seleção objetiva e clara. E nós precisamos ter olhos para enxergar isso. E por que isso acontece sem que muitas pessoas percebam? Por causa de uma coisa que eu já expliquei aqui no canal, o sequestro linguístico. Se vocês quiserem saber mais sobre como ele é, como ele funciona e como identificar ele na nossa sociedade, clica aqui na descrição que eu vou deixar o link, ou então aqui em cima que eu vou deixar também o link do vídeo para vocês assistirem depois, tá bom? O que a cultura fez? Ela pegou palavras que todos nós usamos, como amor, verdade, tolerância, inclusão, diversidade, e mudou o significado por dentro sem avisar. A definição correta para a palavra tolerância é tratar com respeito e dignidade quem pensa diferente de mim, mesmo discordando. E isso é totalmente bíblico. As escrituras nos mandam buscar a paz com todos,
amar o próximo, tratar as pessoas com dignidade e respeito, independente da religião. Mas a nova tolerância diz algo completamente diferente, a de que nenhuma opinião deve ser tratada como inferior. Ou seja, afirmar que o cristianismo é a verdadeira religião e colocar o islamismo ou candomblé como uma falsa religião seria considerado intolerância, ódio e até mesmo fundamentalismo. O secularismo entra aqui como um aliado dessa nova tolerância. Ele diz que a igreja e o Estado devem viver separados e vai além. Tenta remover toda a discussão com base religiosa da arena pública. Acredite no que quiser, faça o seu culto como quiser, mas não fale disso lá fora. A religião, então, se tornou algo privado. E aí você tem a armadilha perfeita. Ou você aceita todas as religiões como válidas, ou você é um fanático religioso perigoso. Não existe meio termo. E o que acontece? Para não parecermos fanáticos, para não parecermos perigosos, para sermos aceitos, muitos de nós cristãos acabam silenciando a verdade. E aqui está o problema. Silenciar o evangelho não é amor, é omissão e abandono. Agora eu quero ir direto ao ponto. Quero desconstruir com você 4 mentiras concretas que o pluralismo religioso espalha por aí. Elas parecem ser verdadeiras e até mesmo bondosas, mas elas não são. Vamos ver cada uma delas à luz da lógica e da palavra de Deus. Primeiro, a sinceridade cria a verdade. Voltando à professora de matemática, um aluno pode estar sinceramente convicto de que 2 mais 2 é igual a 5, mas a sinceridade dele não muda a verdade, não muda o fato de que 2 mais 2 é igual a 4. No caso, ele está sinceramente errado. Na religião, é a mesma coisa. O islamismo afirma que Jesus não é o Filho de Deus, mas o cristianismo afirma que ele é o Filho eterno de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Como fica claro, estas duas afirmações são contrárias entre si. As duas não podem ser consideradas verdadeiras ao mesmo tempo. E perceber isso não é intolerância, é uma questão de lógica básica. O princípio da não contradição, que a própria Bíblia pressupõe. O Senhor Jesus disse em João 4:24 que o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E uma crença sincera, mas errada, não vai salvar ninguém. Segunda mentira, que o objeto da adoração não importa, desde que você seja devoto. A Escritura derrota essa ideia completamente. Vamos pensar no episódio do bezerro de ouro lá de Êxodo 32. O povo de Israel criou um ídolo e o chamou de o Senhor. Usaram o nome de Deus e mesmo assim Deus ficou irado. Mas por quê? Porque eles estavam adorando a pessoa errada, mesmo utilizando o nome certo. E no Novo Testamento, Paulo é claro: a adoração sem redentor é a adoração ao objeto errado. Não há nada de redenção em outra religião, em um artista, em um político ou em qualquer outra coisa a não ser em Cristo Jesus. O Senhor exige um culto único e exclusivamente a Ele. E isso tem tudo a ver com o que está acontecendo no Brasil. Quando se diz que o cristianismo, a Umbanda e o Candomblé são religiões, são caminhos igualmente válidos para Deus, está se fazendo exatamente o que Israel fez, colocando o Senhor Deus no mesmo nível que outros objetos de adoração. E a Bíblia chama isso de idolatria, não de diversidade. Terceira mentira, o famoso todos os caminhos levam até a Deus. Você já viu um adesivo com as iniciais que se forma a palavra coexista? Aquele em que cada letra é formada por um símbolo de uma religião diferente. Eu vou colocar aqui na tela para você saber qual é esse adesivo que eu estou falando. Parece inofensivo, mas ele carrega uma visão teológica muito específica. A de que todas essas religiões coexistem não apenas socialmente, mas em termos de verdade,
todas levam ao mesmo lugar. E Jesus disse exatamente o contrário. Em João 14,6, ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Repara, ele não disse um dos caminhos. Ele não disse o melhor caminho. Ele disse o caminho. O único caminho capaz de nos levar até a Deus. O caminho é um artigo definido, exclusivo. Não existe outra rota, não existe outro caminho. Não existe outro meio pelo qual nos achegarmos até a Deus. Isso não significa que não podemos conviver pacificamente com pessoas de outras religiões. Nós podemos e devemos respeitar a todos igualmente, mas significa que nenhum outro sistema de crenças nos leva até ao Deus da Bíblia, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum culto, por mais sincero que seja, prestado a outro Deus, chega até ao Deus verdadeiro. A adoração deve ser somente a Cristo. Quarta mentira: a de que o Evangelho é uma mensagem suave, universalmente agradável, que não divide ninguém. O próprio Jesus desfez essa ideia. Em Lucas 12, do 51 ao 53, ele disse: Pensais que vim trazer paz à terra? Não, eu vos digo, mas antes divisão. E descreveu divisão dentro de famílias: pai contra filho, mãe contra filha. Mas como assim? O príncipe da paz veio trazer divisão? Sim, porque o evangelho é a oferta de paz entre nós e Deus. E isso pressupõe que havia inimizade. Quem recebe Cristo recebe essa paz, mas quem o rejeita permanece separado. E essa separação inevitavelmente cria conflito no mundo, nas famílias e nas relações. O problema é que hoje muitas igrejas e muitos pastores, pressionados pela cultura de tolerância, deixaram de pregar as partes difíceis da Bíblia. Deixaram de falar sobre pecado, sobre juízo e sobre a exclusividade de Cristo. Fazem um trabalho missionário exclusivamente baseado em amar aos outros, sem falar toda a verdade do Evangelho. Mas lembra de uma citação frequentemente atribuída a São Francisco de Assis? Pregue sempre o Evangelho, se possível, use palavras. O problema é que isso é um equívoco. São Francisco pregava com palavras em praças públicas, em fazendas, aonde quer que ele estivesse. Praticar o Evangelho sem usar palavras, sem a pregação do Evangelho, não é o modelo de São Francisco de Assis. E é óbvio que não é um modelo bíblico. Mas tudo bem, como então nós cristãos viveremos? Como sermos firmes sem sermos hostis? Como falarmos a verdade sem perder o relacionamento? O livro de Daniel nos dá o melhor exemplo que existe. Daniel e os seus 3 amigos foram arrancados de Jerusalém ainda muito jovens e levados como escravos para a Babilônia, uma das culturas mais pluralistas e sincréticas da história antiga. Lá havia deuses para tudo. Haviam práticas religiosas em todo lugar. E o rei Nabucodonosor queria reeducar estes jovens para que eles pensassem, vivessem e adorassem como os babilônios. Mas repara no que Daniel fez. Ele não foi hostil, ele não criou confusão. Ele respeitou, ele se comportou bem, ele estudou a cultura babilônica, ele serviu bem. Mas quando se tratou de adoração, ele não cedeu nem 1 milímetro. Quando mandaram comer a comida do rei, Daniel recusou, mas com sabedoria. Quando jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, eles disseram ao rei: não precisamos te dar explicação sobre isso. Quando houve o decreto de que quem orasse para o seu Deus e não ao rei seria lançado na cova dos leões, Daniel não cedeu. Ele continuou abrindo a sua janela e orando como ele fazia todos os dias. E o resultado? Eles sofreram, é verdade,
mas eles tiveram um grande impacto naquela cultura pagã. O próprio Nabucodonosor acabou reconhecendo o Deus de Daniel. E então aqui nós podemos ver duas lições práticas desse modelo. Primeiro, seja respeitoso com quem tem crenças diferentes. Trate as pessoas com amor e dignidade. As Escrituras nos ordenam a fazer isso. Mas precisamos ter claro uma coisa, que respeito não é concordância e amor não significa silêncio. Segundo, não silencie o evangelho por medo de ofender, porque silenciá-lo é o verdadeiro desamor. É deixar o outro caminhar para a destruição sem fazer nada. Hoje, num país como o Brasil, que está cada vez mais buscando novas espiritualidades, as pessoas não precisam de cristãos que se silenciam por medo. Elas precisam de cristãos que amam o suficiente para falar a verdade. Então, deixa eu fechar com o que eu quero que você fique sobre esse vídeo. Primeiro, reconheça a mensagem. Toda vez que você ouvir todas as religiões são válidas, não importa quem você adora, o importante é você seguir uma religião. Nós só temos religiões diferentes, mas nós adoramos ao mesmo Deus. Você não pode dizer que uma religião é errada. Reconheça isso como pluralismo religioso falando. Não como bondade, não como bom senso e nem como uma evolução moral, mas como uma cosmovisão específica, com princípios específicos, que contradiz completamente o que a palavra de Deus diz. Segundo, use de discernimento. 2 Coríntios 10:5 diz que nós devemos levar todo pensamento cativo à obediência a Cristo. Isso significa que toda ideia, toda narrativa, todo argumento precisa ser testado segundo a palavra de Deus. Não pelo que parece mais bonito ou pelo que provavelmente vai evitar um conflito. Terceiro, afirme o bem e rejeite o mal. Podemos tomar um café com uma pessoa, conversar ou aceitar um jantar, mas precisamos tomar cuidado com o tipo de conhecimento que essa pessoa tem sobre Deus. Nós podemos conversar e ter amizade com pessoas que não são cristãs, mas nós precisamos tomar cuidado para não validarmos e tomar como verdadeiro aquilo que a palavra de Deus diz que é falso. Quarto, fale. Pedro e João, diante do sinédrio, disseram: não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Essa deve ser a postura do cristão em qualquer cultura, em qualquer época. Nós vivemos em paz com as pessoas, mas não em paz com o erro. Somos ordenados a pregar o evangelho, não aguardá-lo. E aqui no Brasil, como nós vemos outras espiritualidades ganhando cada vez mais espaço, enquanto o Evangelho de Jesus Cristo está sendo empurrado cada vez mais para fora das instituições públicas e da cultura, nós, como cristãos, não podemos recuar. Nós precisamos avançar com amor, com respeito, com firmeza e com a verdade da palavra de Deus. Você foi colocado nessa cultura não para retroceder ou para recuar, mas para proclamar o evangelho, como Daniel fez na Babilônia, como Pedro fez na porta do templo, como Paulo fez no Areópago. Se esse vídeo te ajudou, curta e compartilhe com outra pessoa que precisa ouvir isso hoje. E me conta nos comentários, você já se sentiu pressionado a silenciar a sua fé apenas para parecer tolerante? Eu quero muito saber. Nos vemos no próximo vídeo.